No coração escaldante de Ouagadougou, onde a poeira dança com o vento, uma trama sinistra fermentava nas sombras. Um esquema traiçoeiro estava em curso, visando apagar a chama de esperança que era o capitão Ibrahim Traoré, o jovem líder que jurou libertar Burkina Faso das correntes do domínio estrangeiro e da corrupção. Mal haviam se passado meses desde sua ascensão. Traoré já havia acendido um fogo nos corações da juventude, mantendo-se inflexível contra a influência sufocante da França e dos Estados Unidos, sua determinação um desafio ardente ao controle deles. No entanto, nem todos compartilhavam sua visão. Nos cantos escuros da capital, um grupo clandestino de soldados se reunia sob o manto da noite, seus sussurros carregados de ressentimento. Eles taxavam Traoré de imprudente, um perigo aos seus interesses, mas sua verdadeira queixa era a ameaça que ele representava aos poderes estrangeiros que enchiam seus bolsos. Sussurros se transformaram em planos enquanto esses traidores, seduzidos por promessas de riqueza e poder, eram cortejados por agentes ocidentais sombrios. O acordo era assustadoramente simples: eliminar Traoré durante sua próxima viagem ao norte, encenar como um ataque terrorista e tomar as rédeas do governo. Mas, sem que soubessem, Traoré não era uma presa comum. Sua unidade de inteligência recém-formada, unida não por ouro, mas por lealdade à pátria, rastreava cada movimento. Eles interceptaram mensagens codificadas, seguiram rastros de fundos ilícitos e monitoraram reuniões secretas. Enquanto os conspiradores afiavam suas lâminas, Traoré aguardava, sua armadilha meticulosamente preparada. A noite estava pesada, o ar nos quartéis militares de Ouagadougou tenso com ansiedade. Em uma sala mal iluminada, os conspiradores se amontoavam, suas vozes abafadas, rostos marcados pelo medo enquanto ensaiavam sua traição. Eles tinham armas, uniformes e um cronograma impecável, ou assim pensavam. O que não sabiam era que cada passo estava sendo observado. Um soldado leal, infiltrado entre eles, havia passado os planos para a equipe de Traoré. Códigos, ponto de encontro, até a hora do assassinato. Horas antes que os traidores pudessem agir, Traoré desencadeou seu contra-ataque. Em uma operação rápida e silenciosa, forças leais bloquearam pontos de controle, cercaram quartéis e descobriram arsenais escondidos. Um a um, os conspiradores foram capturados, alguns segurando sacolas repletas de dinheiro estrangeiro, outros com mensagens criptografadas de números internacionais. Um até carregava um rádio francês, sintonizado em um canal secreto. Quando pressionados, a maioria permaneceu em silêncio, mas um cedeu, murmurando: "Eles nos prometeram segurança se falhássemos. Mas não apenas falhamos, fomos destruídos." Traoré manteve o silêncio, deixando a nação ferver em suspense. Ouagadougou despertou com rumores de prisões, de algo monumental se desenrolando. Então, ao amanhecer, a verdade explodiu. Multidões se reuniram, boatos espalhando-se como fogo, enquanto caminhões entravam na praça da cidade. O povo assistiu, atônito, enquanto dezenas de soldados capturados, outrora camaradas, comandantes, até oficiais condecorados, eram exibidos em correntes, seus rostos sem máscaras, sua vergonha exposta sob o sol implacável. O presidente Ibrahim Traoré avançou, sua presença imponente, seus olhos ardendo com justa fúria. Atrás dele, a bandeira nacional tremulava na brisa. Sua voz, firme e sem roteiro, cortou o ar como uma lâmina. "Esses homens", declarou, apontando para os traidores ajoelhados, "não são patriotas, não são heróis, são traidores do nosso solo." A multidão se agitou, alguns ofegando, outros chorando, alguns gritando: "Morte aos traidores!" Traoré caminhou entre eles, pausando diante de um soldado que outrora chamara de amigo da escola militar. "Até você?", perguntou, seu olhar penetrante. O homem não conseguiu erguer os olhos. Voltando-se para as massas, a voz de Traoré cresceu. "Eles venderam suas almas aos inimigos da África, aos poderes estrangeiros que ainda sonham em nos possuir. Mas não somos seus bens. Somos um povo livre." A praça explodiu em aplausos, tambores ressoando, vozes entoando seu nome em uma onda de orgulho e desafio. Não era apenas um espetáculo, era uma proclamação ao mundo: Burkina Faso não se curvaria. A cidade vibrava com os ecos, mas a verdadeira revelação ainda estava por vir. Não era uma simples revolta, era uma conspiração orquestrada por estrangeiros.
A equipe de segurança de Traoré vasculhou os telefones, laptops e mensagens dos traidores, desenterrando uma rede de traição. E-mails criptografados ligados a firmas de segurança europeias, frases codificadas como neutralizar o ativo antes do quarto trimestre e fundos liberados para a equipe secundária traíam a mão de agências de inteligência. Dinheiro, notas novas em dólares e euros, fluía de contas bancárias ocidentais. Um oficial estava em contato semanal com um suposto agente humanitário, cujo número foi rastreado até uma embaixada na África Ocidental. As evidências eram condenatórias. Era um ataque calculado para esmagar um líder que ousava desafiar o Ocidente. Por que Traoré? Porque ele fez o impensável. Expulsou tropas francesas, fechou empresa de mineração exploradora, rejeitou pacotes de ajuda ocidentais cheios de condições ocultas. Ele forjou laços com aliados pan-africanos potências não ocidentais, declarando: a África não se ajoelhará mais. Seu Burkina Faso era uma faísca que poderia incendiar um continente, Mali, Níger, Guiné e além, aterrorizando aqueles que prosperavam com a subjugação da África. A trama levou meses para ser montada. Visitas secretas de segurança, programas de treinamento militar ensinando não contra-terrorismo, mas táticas de golpe e armas contrabandeadas em comboios humanitários. Subornos, vistos e promessas de poder fluíam livremente, um traidor até assegurado do título de ministro da Defesa em um regime fantoche. No entanto, Traoré o superou. Ele deixou a trama se desenrolar, coletando evidências, construindo um caso irrefutável. Quando atacou, não foi apenas para frustrar um golpe, foi para desmascarar os manipuladores em Paris, Washington e Bruxelas. O atentado fracassado tornou-se um grito de guerra. Por 2 dias, Traoré permaneceu em silêncio enquanto a tensão tomava a nação. A mídia ocidental rotulava de tirano paranoico, mas em Burkina Faso, uma revolução estava se formando. Jovens inundaram as ruas, agitando bandeiras, pintando murais de Traoré ao lado de Thomas Sankara. Mulheres cantavam hinos de resistência, anciãos falavam de uma esperança renascida. Na terceira noite, Traoré falou ao seu povo, não de um palácio, mas na terra empoeirada, cercado por milhares. Suas palavras trovejaram. Vocês viram a traição deles. Viram como nossos próprios irmãos foram transformados em ferramentas por aqueles que desejam nossa submissão. Mas não somos deles. Nossa terra, nosso sangue, nosso futuro não estão à venda. A multidão rugiu, mas ele continuou, sua voz agora um chamado ao continente. Aos meus irmãos e irmãs no Mali, Níger, Congo, Sudão, Senegal, saibam disto. Se vocês se levantarem, eles tentarão quebrá-los. Enviarão espiões, soldados e mentiras. Mas o tempo do medo acabou. Permaneçam como baobá, enraizados em seu solo, inflexíveis. O governo de Traoré revelou uma doutrina ousada: tolerância zero para a presença militar estrangeira, expulsão de ONGs que financiavam a desestabilização e controle total dos recursos de Burkina Faso. Ele ordenou um livreto de história para cada cidadão, um escudo contra as correntes mentais do colonialismo. O Ocidente, pego desprevenido, emitiu negações frágeis, mas o Sahel estava despertando. Mali realizou comícios de solidariedade, Níger exigiu expurgos, Guiné compartilhou o discurso de Traoré como evangelho. Ele não era mais apenas um presidente, era um símbolo da África liberta. Enquanto o sol se punha em Ouagadougou, Traoré deixou seu povo com um voto final. Eles tentaram me matar, mas eu estou de pé porque caminho com vocês. Nenhuma bala, nenhum suborno, nenhum império pode nos derrubar. Vida longa a Burkina Faso. Vida longa a uma África livre. A terra tremeu com aplausos, e das ruas varridas pelo vento de Ouagadougou as cidades vibrantes de Accra, Addis Abeba e Kinshasa, um continente se agitava. A trama fracassada não foi apenas uma sobrevivência. Foi um chamado, um aviso, uma promessa. A África estava desperta e nunca mais voltaria a dormir.